que é o edificado, tá? Como o patrimônio imaterial, né? O que seria o imaterial, né? É a nossa cultura alimentar, as nossas festas, o nosso modo de falar, tudo isso é patrimônio. Patrimônio natural, nossos igarapés, eu digo que a chuva é nosso patrimônio, né? A Bahia, o Rio, enfim, então nós vamos falando de questões do patrimônio, da história, né, da geografia, de cultura, e o roteiro é composto por uma equipe. Eu só pediria para desligar aí o som, senão dá uma interferência aqui, tá? Quando ele está falando, por favor, tem um som aqui atrás, acho que é uma televisão. Vai quando ele está falando, por favor. Então, e nesse projeto nós temos uma equipe, né? Tem uma equipe de professores que são consultores do projeto, ao longo do projeto, da história, da geografia, da arquitetura, e tem uma equipe de alunos que comigo são os monitores e vão levando o projeto e vão explicando ao longo, né, do nosso roteiro. E quem estiver participando, quiser complementar, quiser falar sobre uma memória, tiver um conhecimento, né, nós temos uma diversidade de pessoas aqui no roteiro, das diversas formações. Está aberto aqui o megafone, hoje ele está testando aqui esse megafone, né? Estamos lá com um probleminha na nossa caixa de som, mas está aberto aqui, só dizer, professora, eu queria complementar, eu queria falar de uma memória, eu queria, entendeu? Então está aberto para vocês. Então, hoje, o nosso roteiro, qual vai ser o percurso? Nós iniciamos aqui, né, no centro, falando desse prédio, do complexo histórico Tiradentes, que eu vou passar aqui, né, para o diretor-geral, o nosso colega Itamar Galdêncio, que é também nosso confrade lá do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, né? Vai falar um pouquinho desse complexo, e você vai fazer uma breve visita aqui no museu, uma breve, porque a gente não pode se estender muito, e depois vocês podem vir fazer uma longa visita, porque inclusive está dizendo que ele fica aberto durante a semana, as pessoas não conhecem. Então vamos fazer uma divulgação para, né, a necessidade, até sugerir que ele seja parceiro do circular. Quando tiver circular, ele pode abrir como os outros museus, né? Então é interessante. Então nós saímos daqui, esse bairro do Reduto, é um bairro que aí vocês poderiam ter visto gente, será que é uma porta cedo, né, com o Reduto, né? O que eu vou ver no Reduto? Né? Quer dizer, do ponto de vista né, da imagem, né, da imagem turística, você diria, no Reduto não tem nada. Tem o shopping, tem o Porto Futuro, coisas mais novas você vê, né? Mas é um bairro que, embora ele não seja tombado, né, ele é um bairro que ele conta a nossa história, ele é importante, ele é um bairro que fala, que foi durante muito tempo fundamental para a área comercial, do mercado, né, e também bairro industrial, a partir da Belle Époque. Então, ao longo do percurso, o que nós vamos falar? Nós vamos falar disso, não vamos falar dos próprios canais nos bairros, que eram os igarapés, que hoje estão edificados, do Reduto, da Doca, né? Vamos falar de como é que se deu a formação desse bairro, vamos falar das vilas, que são os operários que vieram, né, que trabalhavam nessas fábricas e vão morar em pequenas vilas que vão ter dois formatos, né? Aquele formato tradicional que a gente conhece de beco, mas aquele formato também de vilas de casas semelhantes, casas na beira da rua que são semelhantes, né? Então vamos falar disso também. Vamos falar dos antigos usos, dos novos usos, das heranças, né? Então dessas fábricas, que praticamente não existe mais nenhuma fábrica dessa em funcionamento. A última foi a Febo, né? Vamos passar na frente da Febo, né, que fechou, foi comprada pela Granada, depois fechou definitivamente. Né? Vocês sabem, nós não temos mais a Febo aqui, ela está lá no Rio de Janeiro. Vamos falar de outros usos, vamos entrar, por exemplo, excepcionalmente, vamos entrar no Centro de Memória da UFPA,
que era a antiga gráfica da UFBA, que era uma antiga fábrica, né, que fica ali na Rua Barbosa. Lá também tem uma equipe lá nos esperando para falar um pouquinho o que é Centro de Memória. Alguém já entrou no Centro de Memória? Nunca ouviu falar? Pois é. Né? Vamos entrar hoje num restaurante que hoje tem a função de restaurante, bar, mas que também era uma casa antiga desse período aí da época do Reduto, que hoje é a Casa Fauno, na Aristides Lobo, né? Está circular. Então nós vamos entrar lá para conhecer. Porque veja bem, o bairro que a gente vai ter um casario, tanto dessa população mais ligada, essa herança da população que eram os operários, né? Localizada nessa parte mais baixa das vilas, mas também da população mais abastada. E aí nós temos aqueles casarões, que seria uma classe média do início do século XX, né? Então, o exemplo esse aí da Casa Fauno também, que era de uma antiga vila. São essas vilas de casas semelhantes. Aquela em frente é rua, entendeu? Então, porque a gente tem aquela noção de vila, no sentido de beco, tem aqui, e tem as vilas de casas semelhantes. E no final, né, talvez até a gente termine lá e faça a nossa fala da DOCA lá, excepcionalmente hoje nós vamos entrar também no casarão, que era herança de um antigo comerciante e que hoje é herança da professora Aurileia Belém e dos seus filhos, que funciona uma empresa lá na 28. E a professora Aurileia Belém, ela tem memória, né, do que foi aqui o Reduto, então ela vai estar lá também, junto lá com os filhos, para receber, para falar, vamos entrar lá, né, e dependendo da hora, talvez até a gente termine lá e faça a fala da DOCA de lá mesmo, né. Então ele é um bairro cheio cheio de nuances da história, de diferenciações, hoje com diversos usos, né? É um bairro que tem, há 10 anos atrás se instalou o shopping mais alto padrão da cidade, na época, né? É o caso ali do Boulevard, também numa antiga fábrica, né? É um bairro que se instalou uma grande rede de supermercado também. É um bairro que nós já tivemos uma favela aí na DOCA, porque a gente sabe disso, porque a população pobre ela veio no período da borracha, ela vai ocupar essas áreas de baixadas. Então, quem não sabe, a DOCA, principalmente essa parte perto ao porto, ela era uma ocupação desordenada, um grande favelão. E vai ser feito todo o processo de retificação e muda, né, o perfil do bairro, sendo que desse lado é Reduto e do outro lado é o bairro do Marizal. Inicia-se verticalização, construção de prédios. No Reduto a gente ainda vai ter essa verticalização na década de 80, 90, aqui embaixo tem uma, principalmente na parte do Alto Reduto, né? E depois, quando vem essa legislação de tombar o centro histórico, que seria mais ou menos Cidade Velha e Campinas, não é no Reduto, mas o Reduto, como área de entorno, entra algumas restrições, né? Por exemplo, hoje não é possível você construir prédios de mais de 6 andares, né? E aí, né, vocês podem observar que nessa área do Reduto a gente não vai ter todos os prédios modernos, como nós temos lá do outro lado da DOCA, que é o Marizal, e essa verticalização de prédios de 20 e 30 andares, né? Embora tenha projetos novos, como o Porto Futuro, né, que veio como projeto de lazer, né, de revitalização. O Porto Futuro fica na beira em frente ali ao Porto Hidroviário, para quem não conhece. A gente não vai passar lá, porque senão fica muito longo o nosso, mas a gente vai falar quando passar ali na municipalidade do Porto Futuro. E sempre é uma pressão do mercado imobiliário para mudar a legislação, né? Construir prédios também. E nós sabemos que isso em Belém, a gente tem sofrido isso. Nós defendemos a questão do patrimônio, né? Há toda uma pressão, há toda uma discussão do plano diretor, para se mudar o plano diretor, há uma pressão do mercado imobiliário, desses empresários do mercado imobiliário para mudar. Muda, né? Bora construir prédio de 10 andares, bora mudar a lei, né? Então isso a gente vem resistindo nas diversas associações. Nós temos a APIBEL, Associação dos Amigos do Patrimônio de Belém, temos a Associação da Cidade Velha, né? E o Circular, ele também,
né? O projeto circular, que é o roteiro é de 2011, o projeto circular é de 2013. Quando surgiu o circular, que foi organizado pela MACPO, a Carla, ela disse assim, Gorete, bora ser parceira, vem participar. Então toda vez que acontece o circular, a gente oferece um roteiro, né? E fora do circular, a gente faz a nossa programação também. Uma programação de janeiro não é de circular, é uma programação só nossa. Então, o que eu também aconselho vocês? Entre no Instagram do Circular. E toda a programação hoje está por bairro lá. Cidade Velha, Campina, Reduta. Vocês vão ver toda a programação durante todo o dia, até 8 horas da noite. Tem shows, tem lojas alternativas, tem restaurantes, os museus do centro histórico, ali da Cidade Velha, estão todos abertos e grátis para entrar hoje. Né? Então tem todos os horários. Então tem coisas acontecendo. Quando acabar o roteiro aqui, o nosso, veja a programação e vão almoçar em algum espaço lá que está colocado. Vamos visitar alguma das lojas. A gente já vai passar nos espaços, que é a Casa Fauna. A Casa Fauna, por exemplo, sempre tem uma programação de almoço e shows também alternativos. Então conheça o projeto circular, porque no projeto circular a gente criou um fórum também, que a gente discute a cidade, né? A gente discute o centro histórico, discute a cidade. Então virou também uma prática política o circular, né? Então hoje a gente se considera uma militante do patrimônio, né? Eu e várias pessoas que estão no circular, participando da associação e discutindo a questão do patrimônio.